qual a tua maior riqueza? Recentemente, ao terminar uma consulta, um amigo meu em Ribeirão Preto ouviu de um paciente de que a saúde é a nossa maior riqueza. Refletindo sobre isso, e numa conversa comigo, ele falou: Domingos, que tal gravar um vídeo sobre essa questão? Termos como riqueza e pobreza, rico e pobre, são relativos ao contexto em que são usados. Qual é a tua maior riqueza? Em Provérbios capítulo 13, versículo 7, diz assim: uns se dizem ricos sem nada ter, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O resgate, versículo 8 de Provérbios 13, o resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre risco de ser ameaçado. Um certo comentarista chamado Buzel, ele falou: uma pessoa pode ser rica em termos materiais, mas não ter nada social ou espiritualmente. Por outro lado, outra pessoa pode ser pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Assim, conforme eu já falei, para tal pergunta, qual é a tua maior riqueza, nós podemos ouvir respostas, como por exemplo, o meu amigo ouviu daquele paciente, de que a maior riqueza é a saúde. Algumas pessoas vão dizer família, outras vão dizer felicidade, outras simplicidade de vida, ou bom caráter, ou o seu nome familiar. Acúmulo de muito dinheiro, bens materiais, religião, fé, ter apenas o mínimo para viver com simplicidade o dia a dia, ter paz. E aqui eles vão dizer, os meus pets. Agora, isso de fato, esse conceito de riqueza e pobreza, pode ser relativo dependendo do contexto onde é usado. Por exemplo, um objeto pode não ter valor monetário, mas de repente tem um grande valor afetivo, né? Mas quando nós começamos a pensar na cosmovisão bíblica, esse conceito sai do relativo, da relatividade para o absoluto. No Salmos, capítulo 11, versículo 3, fala assim: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, para o ser humano que tem uma cosmovisão bíblica, porque verdadeiramente crê no Deus vivo, criador, eterno, infinito, pessoal, aquele que verdadeiramente é discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A resposta para a pergunta, qual é a maior riqueza? Essa resposta não é uma questão relativa, porque ela é uma questão bíblica. Pois para o discípulo de Cristo, a resposta está no próprio Deus. Ele que é o absoluto dos absolutos e assim relativiza todos os absolutos humanos. Deus que na sua sabedoria divina torna em loucura a sabedoria humana. Ele que na verdade divina torna em mentira a suposta verdade narrativa humana. Então, os fundamentos do justo são Cristo, o próprio Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os fundamentos do justo são Deus e a palavra de Deus. Então, é à luz da palavra de Deus e de Jesus Cristo que eu gostaria de responder essa pergunta. Qual é a nossa maior riqueza? Ou qual pode ser a tua maior riqueza? Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao teu versículo 26, vamos encontrar que ali o pregador Salomão, rei de Israel, ele entrega a sua vida e ele considera a alegria, o riso, o gozar a felicidade, dar-se o vinho, empreender grandes obras, ter funcionários, servos e servas, amontoar ouro, prata, tesouros, prover-se de cantores, de mulheres, engrandecer-se e se superpujar a todos. Ele considera a sabedoria, a loucura, a estultícia, etc. E ele conclui que tudo é
vaidade de vaidades, correr atrás do vento. Ou seja, sem o relacionamento todo suficiente com Deus, todo suficiente, o que Salomão chega é que tudo é vaidade de vaidade, vazio de vazio, ilusório, fútil, passageiro, correr atrás do vento. Por isso que quando nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, nele, falando em Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e conhecimento. Em Cristo, a redenção, a libertação. Em Cristo somos comprados da escravidão do pecado por sua morte e temos a garantia da vida pela sua ressurreição. Em Cristo há remissão dos pecados, há perdão, há redenção. E o apóstolo Paulo, palavra de Deus, fala isso, segundo a riqueza da sua graça, ou seja, da graça de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, lemos, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, não judeus, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou seja, Deus Pai é revelado em Jesus Cristo, Deus Filho, como Senhor do mundo inteiro, como Criador, como Redentor, soberano e amoroso. E conhecer, examinar os planos surpreendentes de Deus é como explorar um palácio ricamente abastecido de tesouros, cada um revelando mais plenamente que o anterior a majestade do seu proprietário, que nesse caso aqui é o próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo fala que o conhecimento que nós temos de Deus Pai através de Jesus Cristo é um tesouro em vasos de barro. E essa ideia de tesouro é algo que guarda coisas boas e preciosas. É como um porta-joias, é como um cofre no qual tesouros são guardados. Coisas armazenadas, coleção de tesouros. E esse grande tesouro, embora em vaso de barro, que é um vaso frágil, esse tesouro é o conhecimento de Deus Pai através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então nós podemos concluir que sobre a cosmovisão bíblica, a maior riqueza do ser humano é conhecer a Deus Pai através de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. A maior riqueza do ser humano é a vida eterna, porque o conhecer a Deus, conforme diz Jesus em João 17:4, a vida eterna é esta, versículo 3, que te conheçam a ti como o único verdadeiro Deus e a teu Filho a quem enviastes. Esse conhecimento de Deus, segundo a riqueza da graça divina, do amor divino, que se revela por meio de Jesus Cristo, na sua morte pelos pecados e na sua ressurreição, é a maior riqueza que o ser humano pode ter, porque esta vida tem a promessa da vida que agora é e da vida eterna que há de vir, conforme diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. No site paroalvo.com, link estudos, tu vais encontrar o texto integral desta reflexão. E além disso, no link estudos, você vai encontrar um outro estudo, um tesouro de valor incalculável, baseado em Mateus capítulo 13, que foi postado no site no dia 16/5/2023. A maior riqueza é conhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque nele há a promessa da vida plena no presente e da eternidade nos céus. Um forte abraço para você.